agora ele já está aqui, o nosso técnico Rogério Ceni, e vamos abrir a coletiva. Primeira pergunta do Rafael Melo, canal Rafla Melo. Ceni, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse sobre a recepção que a torcida do Flamengo preparou para o time. O quanto isso influenciou na motivação da equipe para a partida? Muito, é sempre gostoso. Principalmente, por exemplo, para mim que não tive a oportunidade ainda de viver isso dentro do estádio, né? Não ter o público dentro do estádio. Pela segunda vez, uma festa como essa, eu lembro no meu primeiro jogo aqui, pela Copa do Brasil, foi feita uma festa parecida com essa. E hoje, novamente, muita gente na rua. Claro que tem o problema da pandemia, a gente se preocupa com isso. Por outro lado, mostra toda a paixão, todo o carinho que esse torcedor tem pelo seu time, que tem como um modo de vida, talvez, do Flamengo. Então, a gente fica extremamente grato, motiva a todos. Você vê muita gente com celular, filmando para fora, jogadores, diretores, olhando aquilo. É uma festa sempre diferente. Guilherme, Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Gostaria que você atualizasse a situação clínica de Gabigol e Rodrigo Caio. Bom, a atualização clínica é mais para o Dr. Tanuri, né, o chefe do departamento médico. Eu tenho pouco conhecimento. O Rodrigo Caio, que me consta, foi um probleminha no tornozelo. E qual o outro? Gabriel? Gabigol. Gabriel sentiu um mal-estar. No momento que eu estava já do lado do campo, ele veio falar comigo que preferia sair porque ele não estava se sentindo tão bem. E essas foram as trocas. O Diego também, né? O Diego sentiu um pouquinho a posterior naquele momento do jogo, fez sinal para mim. Já estava perto da hora do João Gomes entrar. Foram as alterações mais por algum cansaço, reclamação, dor, enfim. Caê Mota, GE. Rogério, boa noite. Em um jogo numa atmosfera de tanto nervosismo e valendo tanto, a frieza de Arrascaeta saltou aos olhos e fez a diferença. Queria que você falasse da atuação do uruguaio hoje e da capacidade de decisão que ele demonstra regularmente desde que chegou ao Brasil, por favor. Ele é um jogador fundamental para a gente, porque é o jogador talvez de maior visão de jogo, criação, né? É um 10 de origem que às vezes joga pelo lado, às vezes joga pelo centro, de fora vindo para dentro, muitas vezes deixando o Bruno por dentro, ele abrindo. Mas teve frieza para fazer o gol, teve frieza para dar uma assistência que é bem tradicional, essa assistência, esse facão, né, do Gabriel, quando ele faz, do Gabriel, do Bruno, enfim. É um jogador diferenciado das grandes jogadas. Ele tenta muito, erra algumas, como para quem faz as jogadas mais difíceis. Completa hoje mais um gol, mais uma assistência, mostra ser um jogador importante, vem algumas vezes com algumas dores no joelho, ficando alguns treinamentos de fora, mas se entregando no máximo que ele pode, no limite que ele pode dentro dos 90 minutos. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. O próximo jogo será no Morumbi, local onde você foi campeão tantas vezes. Gostaria que falasse dessa possibilidade de levantar a taça do octacampeonato brasileiro no local que fez parte da sua história. Bom, eu já falei numa entrevista, acho que até hoje foi veiculada essa entrevista, né? O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também, eu acho que é um direito que todos nós temos, de escrever a minha história também pelo Flamengo. Então o Morumbi é uma casualidade que o jogo seja no Morumbi, mas nós jogaremos com o maior respeito. Primeiro que vamos enfrentar um grande time, né? Um time que nos fez sofrer bastante nesse ano, independente de eu estar aqui ou não, mas existiram derrotas doloridas para o São Paulo. E agora nós vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro. Mas sempre com o maior respeito que o São Paulo merece pelo grande clube que é. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, Gabigol marcou pelo 6º jogo seguido. Para você, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro? Olha, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele perto da área, ele tem muita movimentação, eu acho que é o fator principal dele. A perna esquerda de finalização, ele trabalha muito isso, eu trabalho bastante com ele também no dia a dia, essas finalizações, né? Ele tem a frieza,
Esse ano, talvez o índice de aproveitamento dele tenha baixado um pouco, mas é sinal que ele sempre está lá para finalizar. Então, assim como a Arrascaeta foi muito importante hoje com um gol e uma assistência, o Gabriel em outros jogos, Everton Ribeiro em outros jogos, Bruno Henrique decidiu outros jogos. Eu acho que todos eles são jogadores. Gerson, né, que está atrás do seu gol e teve mais uma oportunidade boa hoje, mas cada um dentro da sua função, todos têm uma determinada importância. Eu acho que o que é a força do Flamengo vem do seu conjunto. Léo Burlá, UOL. Rogério, boa noite e parabéns pela vitória. Você concorda com a afirmação que hoje o Flamengo venceu mais pela qualidade individual de seus jogadores do que pelo jogo coletivo da equipe? Eu não sei de nenhum time que vence pela qualidade individual, porque um time ele defende como um todo, ele ataca como um todo. Ou quando você retira um lateral direito dentro do campo para colocar um centroavante, jogar sem lateral direito, eu acho que isso é treinado durante a semana, isso não é ao acaso. Então eu acho que o coletivo sempre prevalece ao individual. Não tiremos aqui o mérito das individualidades, e por isso é o Flamengo, porque tem ótimos jogadores, mas eu acho que a jogada do segundo gol ela é uma jogada coletiva, né? A jogada do primeiro gol, com o Bruno Henrique recebendo no fundo, trazendo para trás, dando a bola para o Arrascaeta, é uma jogada coletiva. Então eu não vejo por que analisar que as individualidades são mais importantes do que o trabalho em grupo. Para mim, na minha concepção de vida e de jogo, o trabalho em grupo sempre é mais importante do que as individualidades. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Rogério, boa noite. Com a lesão de Rodrigo Caio hoje, você espera contar com o Ilharão contra o São Paulo na próxima quinta? Veja bem, não há constatado uma lesão do Rodrigo Caio. Há um desconforto e que ele vai fazer um exame. Então, o Rodrigo Caio nós não podemos colocar nesse momento como lesionado. E o Arão, que teve esse acidente, eu estava inclusive no CT, ele não viu o acidente, mas vi ele saindo com o pé sangrando, achei que até fosse realmente só um corte, né? Eu lamento muito, porque era um jogador que é fundamental dentro do meu sistema de jogo. Hoje, ele tinha uma pequena chance de jogar e ele quis até o final, tomou, né, um medicamento, um injetável, um analgésico, para tentar ir para o jogo, mas quando foi fazer o aquecimento, ele sentiu o pé, e o que impossibilitou ele de jogar. Então, nós não temos nem o Rodrigo fora por lesão constatada, isso é importante dizer, e nós temos uma esperança, sim, maior, já para o próximo jogo, de poder contar com o William Arão. Há de se destacar o esforço, a vontade dele em estar presente aqui hoje, teve com a gente. Como nós tínhamos 23 jogadores, né, nós acabamos preferindo cortar um goleiro, deixar o Arão no banco, pelo espírito, pela liderança, pela ajuda, pela maneira, pela comportamental dele de todos os dias. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro Negro. Parabéns pela vitória, Rogério. Neste momento, o Flamengo só depende de si para vencer o campeonato. Como preparar a equipe nesses próximos dias, tanto físico quanto psicologicamente? Bom, na parte física é muito mais com recuperação. Amanhã 100% de recuperação para aqueles que jogaram. Normalmente alguns atletas precisam de um dia a mais de recuperação, ou seja, fazem o trabalho com o Danilo regenerativo. Muitas vezes que vocês acabam não vendo isso, porque não cobrem, mas existe um trabalho pesado e forte dentro da academia, né? Cada um no seu distanciamento, com máscara, como pede o protocolo, né? E daí nós vamos trabalhar também esses jogadores que não jogaram, e na terça e quarta-feira a gente vai, logicamente, estudar o São Paulo, eu já desde hoje à noite, para tentar apresentar, primeiro corrigir nossos erros do jogo de hoje, e depois apresentar quais as possibilidades. Nós temos segunda-feira para ver o jogo do São Paulo ainda também, contra o Botafogo, né, que é um jogo que completa essa rodada. A única coisa que eu sei é que é um jogo bem complicado, bem difícil, mas que nós vamos tentar fazer a melhor análise possível, recuperação dos atletas. Psicologicamente, eu acho que eles todos têm consciência que fizeram um bom jogo hoje, fizeram 3 pontos imprescindíveis, mas que o campeonato tá longe do seu fim. Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Rogério, parabéns pela vitória. No jogo, após o gol, você teve a opção de recompor o sistema defensivo. Por que João Lucas foi a sua escolha, já que o atleta não joga há muito tempo? Olha, porque eu arrisquei tudo no jogo, joguei só com 3 jogadores de defesa, 4 camisas 10,
e 3 atacantes, um velocista e 2 9s, que foram Pedro, Gabriel, Bruno Henrique. Nós ficamos como alas, como Arrascaeta e Everton Ribeiro, e Gerson e Diego de volante. Então, naquele momento, eu só tinha mais, como eu tinha tirado já João Gomes, tinha tirado o Diego por João Gomes, tinha tirado o Gabriel para fazer a substituição. A última parada que eu tinha, eu preferi colocar um lateral que tem mais força defensiva, um melhor jogo aéreo, tendo em vista que todas as bolas quebradas do goleiro, elas vão em direção ao Patrick. O Mateuzinho, ele tem um jogo aéreo inferior ao João. Ele é melhor ofensivamente do que o João. O João é melhor defensivamente. Naquele momento, eu precisava ter um jogador melhor de marcação, porque sabia que mesmo com 10 jogadores, o Inter poderia atacar. E o João ainda chegou no fundo, teve bem, conseguiu cortar boas bolas aéreas, foi fundamental. E eu confio nos dois, tanto nele quanto no Matheus. Na minha concepção, para esse jogo, a entrada dele era o mais aconselhável. Monique Danello, TNT Esportes. Boa noite, Rogério. Gostaria que falasse sobre a decisão de trazer o Arão para o jogo, que parecia sem condições para atuar, mas foi uma figura muito importante no banco durante toda a partida. Olha, a palavra do médico ela é sempre muito importante para mim. Mas a palavra do atleta, eu já fui atleta e sei disso, ela tem um peso maior. Então, assim, o Arão veio falar comigo e disse que gostaria de fazer um teste no vestiário. Eu não posso proibir o meu jogador de confiança, um cara que eu coloquei nessa posição, de fazer um teste no vestiário. É por isso que eu trouxe para o jogo. Como havia uma mínima chance, eu tenho que esgotar essas possibilidades. A partir do momento que ele disse eu não consigo, ok, segue, a gente já tinha um time pré-determinado, então o Arão não treinou ontem com a gente, então já tinha um time pré-determinado, e nós seguimos nessa formação. Mas eu acho muito importante a presença dele, um jogador que faz tempo, que está no Flamengo, com uma grande experiência no clube. Eu achei importante a presença dele junto com a gente no banco de reservas hoje. Vamos analisar novamente para o próximo jogo quais são as condições reais de jogo dele. E por último, para fechar a coletiva, Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Enfim, o Flamengo atingiu a liderança do campeonato. Quinta-feira será o ato final. O que muda na preparação para este jogo de tamanha relevância para o Flamengo até aqui e talvez o mais importante para a sua carreira de treinador até agora? Olha, eu acho que é importante quando você trabalha num grande clube e tem a possibilidade de ser campeão. Eu acho que isso é muito importante. Então, hoje, lógico que todo mundo muito feliz dentro do vestiário pela vitória, alegre, mas não eufóricos, porque nós sabemos que o campeonato continua, né? E para mim também é de suma importância. Eu gostaria de botar a minha foto na parede lá no CT, ser lembrado na história como um técnico campeão de um título tão importante como o Flamengo. Mas nós temos ainda muito trabalho pela frente, uma grande equipe, né? Sobraram 3 equipes no final, 3 confrontos: Corinthians, Inter e agora o São Paulo. 3 grandes do futebol brasileiro sobraram para a gente nessa reta final. Então, assim, eu fico lisonjeado, feliz por estar tendo essa oportunidade, mas nós sabemos que nós vamos ter que trabalhar muito, ter que se dedicar muito na parte de vídeos, principalmente, de mostrar ao atleta quais são os caminhos melhores para ser escolhidos para esse jogo. Então, assim, um dia de alegria hoje, não de euforia, mas um dia que a gente pode usar como motivação para esse último jogo contra o São Paulo no Morumbi.